Você sabe qual é o filme com o maior prejuízo financeiro já registrado na história? Sabia que tem um estúdio muito famoso que ocupa 6 posições no ranking dos 10 maiores rombos de bilheteria, mas que provavelmente não são pelos filmes que você imagina? Vai me doer no coração falar do quarto colocado, porque é um filme que eu vejo direto. Será que tem algum filme que você adore que também está aqui? Para descobrir isso, vem comigo que hoje eu vou te mostrar os 10 filmes que deram os maiores prejuízos da história e dizer o que fez com que cada um deles ganhasse um lugarzinho especial nessa lista de desastres. Olá, eu sou o Marcos e te convido a embarcar comigo em mais um vídeo Chaptura! Antes da gente entrar na lista dos 10 maiores fracassos de bilheteria, é bom explicar como que os estúdios calculam se um filme deu lucro ou prejuízo, porque não é só uma conta de padeiro de pegar a bilheteria total e subtrair o valor gasto no orçamento do filme. A coisa é um pouquinho mais complicada do que isso. Para chegar no resultado de lucro ou prejuízo, você tem que definir qual foi o custo total de uma obra. Isso vai incluir o orçamento da produção em si, como os cachês do elenco, da direção, das locações. A isso você vai somar o valor gasto no marketing para divulgar esse filme e no final o percentual das bilheterias, que varia de 45% a 55% nos Estados Unidos e 40% para o mercado internacional, menos para a China. Lá os estúdios geralmente ficam só com 25%. Por isso, você geralmente vê nas notícias que determinado filme fez tanto de bilheteria nos Estados Unidos e outro tanto no resto do mundo. O peso da bilheteria dentro de casa para eles é bem mais interessante. Somando tudo isso, para que seja considerado que um filme pelo menos empatou com os seus custos, ele tem que ter uma bilheteria de 2,5 vezes a 3 vezes o valor dessa conta. Outro ponto que é bom frisar: essa lista se refere a valores absolutos de prejuízos, pelo valor total deles e não por quantas vezes o prejuízo foi maior que o orçamento. Então, se um filme tinha um orçamento de $50 mil e arrecadou só 6 mil, ele não entra aqui nessa lista. Aqui a gente vai falar só de pesos pesados, ok? Esclarecido isso, vamos para a lista e que comece a desgraça. 10º colocado, Marte Precisa de Mães, de 2011. Milo é um garoto de 9 anos cheio de prioridades. Ele precisa assistir a filmes com monstros, ler revista em quadrinhos e fazer outras coisas divertidas. Ele com certeza não tem tempo para fazer lição de casa, nem para comer verdura. E ele já está cheio de ouvir a mãe reclamando sobre essas coisas. Mas quando ele está prestes a largar o verbo para cima dela, que a vida seria bem mais divertida sem ela, os marcianos chegam e levam ela para Marte. E agora Milo precisa dar um jeito de resgatar. Essa é a sinopse de Marte Precisa de Mães. Com $150 milhões de orçamento e pífios 39 milhões de bilheteria, o filme deu uma ré de 201 milhões para os cofres da Disney. Como vai se repetir com praticamente todos os outros filmes dessa lista, o que causou a rejeição do público nessa obra não foi uma coisa só, mas sim um conjunto delas. Na parte de roteiro, o filme não empolgou muito a plateia, que considerou ele meio arrastado até finalmente engrenar só na reta final mesmo. A proposta do filme acabou confundindo um pouco a definição do público-alvo. Uma obra de animação que fala sobre a importância dos laços maternos, da rebeldia que os filhos costumam ter contra a figura de autoridade das mães e da falta que elas fazem quando não estão mais presentes. É uma lição valiosa de vida, mas que no fim acaba atingindo mais o público adulto do que o infantil, que geralmente precisa de uma dose maior de convencimento para topar consumir esse tipo de filme. Mas o ponto que mais desagradou o público com certeza foram os efeitos utilizados na animação. Aqui eles usaram o mesmo tipo de técnica de captura de movimento que usaram no filme Beowulf, Expresso Polar e Os Fantasmas de Scrooge, que davam um foco hiperrealista, especialmente nas feições dos atores que eram transpostos para a animação. A ideia era deixar os personagens o mais parecido possível com os atores, mas o que acabou acontecendo foi jogar o público aos berros no Vale da Estranheza. 9º colocado, Battleship, A Batalha dos Mares, de 2012. Alex Hopper é um oficial naval do navio USS John Paul Jones, comandado pelo implicante almirante Shane, que é pai da jovem Sam, sua noiva. Em alto mar, eles precisam unir forças com a tripulação do USS Hakusho. Em alto mar, eles precisam unir forças com a tripulação do USS Samson,
comandado pelo irmão mais velho do Alex, ao darem de cara com uma força alienígena desconhecida que ameaça acabar com o mundo. Cientistas comandados por Causa Pata e especialistas em armas como Cora Hikers também se juntam ao esforço de defesa. Acompanhando tanto o lado dos humanos quanto o lado dos alienígenas, Battleship apresenta uma intensa disputa pelo controle da Terra. Essa maravilha de filme baseado no famoso jogo de batalha naval teve um orçamento de 220 milhões, bilheteria de 303 e prejuízo de 205. Battleship sofreu com a decisão do diretor Peter Berg de tentar emular o que o Michael Bay já fazia em Armageddon, Pearl Harbor e Transformers, pegar uma trama militar atochada de um patriotismo enjoativo, um roteiro mais raso que poça d'água e um estilo de filmagem brega da com pau. Personagens estereotipados, frases de efeito sem efeito, alívios cômicos vergonhosos, ideias com a lógica de uma ameba, só são algumas das coisas que você encontra nessa tentativa de filme. Além disso, esse longa, que já não era nada promissor, teve também o azar de disputar bilheteria com o primeiro filme dos Vingadores, que estreou semanas antes dele, mas insistia em continuar liderando a preferência do público. Oitavo colocado, Mundo Estranho de 2022. Jäger Clade, um famoso explorador, e seu filho Searcher, não tão aventureiro assim, desbravam o deserto para explorar novos mundos. Ao tentar atravessar uma montanha que circunda a terra de Avalônia, Searcher descobre uma planta que emite energia que pode ser usada como fonte para alimentar Avalônia. Pai e filho discutem sobre continuar as explorações, com o pai querendo seguir em frente, enquanto o filho prefere estudar melhor a tal planta e a aplicabilidade dela para sua sociedade. 25 anos depois, ela começa a perder seu poder e, para descobrir o que está acontecendo, a família Clade monta uma equipe especializada para ir atrás da fonte dessa planta nas suas raízes mais profundas. 180 milhões de orçamento, bilheteria de 73,6 e prejuízo de 212 milhões. Os investimentos da Disney em obras originais nem sempre dão certo, como aconteceu com Atlantis, O Caldeirão Mágico, O Planeta do Tesouro. Com O Mundo Estranho, acabou acontecendo a mesma coisa. Apesar da paleta de cores vibrantes e da qualidade da animação, elas não foram suficientes para tapar a grande fragilidade do filme, que nesse caso foi o roteiro raso e formulesco do padrão de conflito entre gerações. A pauta bem progressista pode ter ajudado a impactar o resultado da obra, mas não tanto quanto se imagina, já que quem não gosta da Disney pela postura plural que ela vem adotando ao longo dos últimos anos, não consumiria a obra, mesmo que ela não tivesse o primeiro protagonista abertamente homossexual dentro desse universo, uma família interracial e um cachorro de 3 patas. O maior responsável aqui foi mesmo a trama, que não conseguiu cativar o público, os personagens superficiais e a receita de bolo que já é seguida em tantos e tantos outros filmes da mesma linha de Mundo Estranho. Uma mãozinha extra para o fracasso também foi dado pela própria Disney, que praticamente não divulgou o filme e colocou ele no streaming com só um mês depois dele estrear no cinema. Esse caso é explicado porque aconteceu bem no auge da pandemia de Covid, mas o fato é que faltou muito apoio do marketing nesse caso também. Sétimo colocado, Simba, A Lenda dos Sete Mares, de 2003. O pirata Simba é incriminado por Eris, a deusa do caos, pelo roubo do sagrado Livro da Paz. Para salvar seu amigo de infância, o príncipe Proteus, que assumiu a sentença de morte em seu lugar, Simba viaja ao fim do mundo para recuperar o artefato com a ajuda de Marina, noiva de Proteus. Orçamento de 60 milhões, bilheteria de 80,7 e prejuízo corrigido de 214 milhões. Esse foi o filme que quase faliu a DreamWorks, que teve a infeliz ideia de botar ele para concorrer com outros 2 filmezinhos lançados no mesmo período, um tal de Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, e um outro aí chamado Procurando Nemo. E o resultado? Praticamente ninguém se lembra desse filme, que pelo menos serviu para a DreamWorks perceber que apostar em animações 2D quando o mercado estava indo todo para o 3D, como foi o caso do Procurando Nemo, era o mesmo que pegar um 38 e descarregar ele todinho nos 2 pés. A decisão de tirar o Simba do ambiente árabe para colocar ele na Grécia também não ajudou em nada na aceitação do público. Sexto colocado, A Ilha da Garganta Cortada.
1995. A mal-humorada filha de um bucaneiro moribundo embarca em uma caçada por um lendário tesouro. Tendo herdado parte de um mapa, ela começa a montar uma tripulação em que possa confiar. No entanto, em pouco tempo, ela está em uma corrida para evitar que os seus tios malvados coloquem as mãos nas riquezas. Orçamento de 98 milhões, bilheteria de 10 milhões e prejuízo atualizado de 217 milhões. A Ilha da Garganta Cortada conseguiu, numa pancada só, uma tríplice coroa da desgraça. Enterrou a carreira da Geena Davis, levou a Karolko, que antes era o estúdio responsável por obras gigantes como Vingador do Futuro e Exterminador do Futuro 2, à falência, e botou a última pá de cal no gênero de filmes de piratas, que só viria a ressuscitar em 2003 com o primeiro filme de Piratas do Caribe. Além disso, carregou o infame título de filme com o maior prejuízo financeiro da história por longos e longos anos. Aqui aconteceu uma tempestade de fatores que ajudou a jogar o prejuízo para o espaço. O orçamento, que originalmente era de 60 milhões de dólares, acabou explodindo com várias reescritas de roteiro, atrasos durante as gravações, ator principal largando o papel e tendo que ser substituído. Sim, para você que não sabe, o Michael Douglas tinha aceitado o convite para interpretar o co-protagonista dessa obra ao lado da Geena Davis, mas ele acabou largando de mão, acusando o diretor Remy Harlin de diminuir a participação do seu personagem para dar mais espaço ao personagem da Geena, com quem o diretor era casado. No apavoro desse abandono, tiveram que correr atrás de um substituto e passaram por uma longa lista até chegar no Matthew Modine. Harlin também demitiu o chefe das câmeras depois de uma discussão braba, e com isso mais de 20 integrantes da equipe decidiram largar tudo e abandonar o projeto. Para piorar o que já estava ruim, o esgoto bruto do set acabou vazando por um tanque de água onde os atores fariam algumas das cenas. O diretor de fotografia despencou de mais de 5 metros de altura dentro desse tanque e quebrou a perna, e a Karolko já estava em processo de falência e sem grana para investir na promoção do filme. E para finalizar, ele concorreu com Jumanji e Toy Story pela atenção do público. Sinceramente, ele já estava condenado antes de ir pro ar. Top 5. Quinto colocado, Máquinas Mortais 2018. A Terra está destruída e para sobreviver as cidades se movem em rodas gigantes conhecidas como cidades tração, e lutam com outras para conseguir mais recursos naturais. Londres se envolve em um ataque e Tom é lançado para fora da cidade com uma fora da lei. E os dois juntos precisam lutar para sobreviver e ainda enfrentar uma ameaça que coloca a vida do planeta em risco. Orçamento de 150 milhões, bilheteria de 83,7 e prejuízo atualizado de 219 milhões. Essa beleza pós-apocalíptica teve como produtor ninguém menos que o Peter Jackson, e mesmo assim foi um baita tiro na água, enterrando completamente a intenção original de criar uma franquia com 4 filmes. Máquinas Mortais tinha uma proposta interessante, mas acabou juntando os elementos-chave para a equação do fracasso se completar. Orçamento inchado, obra inédita, sem uma ampla base de fãs. Atores e atrizes desconhecidos do grande público, uma divulgação que não soube comunicar com clareza a ideia do filme e competição com pesos pesados como o Homem-Aranha no Aranhaverso e a Mula. Basicamente o que aconteceu foi que o filme não soube se vender para despertar o interesse dos espectadores. A ideia era boa, mas infelizmente as decisões tomadas ao longo do caminho não colaboraram para o sucesso. Quarto colocado, o 13º Guerreiro, de 1999. Enviado como embaixador para terras longínquas depois de esticar os olhos para a mulher de um figurão em 922 a.C., o Antônio Bandeiras se junta a um grupo de guerreiros vikings para ajudar uma aldeia nórdica a enfrentar um mal antigo e sobrenatural. Cara, como me dói falar do fracasso desse filme, mas vamos lá. Orçamento de 160 milhões, bilheteria de 61,7 e prejuízo atualizado de 243 milhões. Esse prejuízo astronômico aconteceu principalmente pela quantidade de refilmagens que tiveram que ser feitas, o que acabou desconfigurando a ideia original do diretor John McTiernan. Essas refilmagens se intensificaram depois que sessões de teste com o público deixou claro que a plateia não estava aceitando bem a proposta apresentada. E aí começou o muda daqui, muda de lá, e a coisa toda deu no que deu. Nisso, o orçamento que já era exorbitante foi pro caramba. Mas olha só,
Antes de você julgar esse filme, lembra que Blade Runner também se deu mal nas bilheterias quando estreou, e olha onde é que ele tá agora. Isso vale para os outros filmes dessa lista também, tá bom? Não precisa ter vergonha de gostar de um filme só porque ele meteu mais prejuízo que Arrancadão de Opala. E finalmente chegamos no top 3. Terceiro colocado, As Marvels 2023. Carol Danvers, também conhecida como Capitã Marvel, recuperou sua identidade dos tirânicos Kree e se vingou da Inteligência Suprema. Mas consequências inesperadas levam Carol a carregar o fardo de um universo desestabilizado. Quando seus deveres a enviam para um buraco de minhoca anômalo ligado a um revolucionário Kree, seus poderes se interligam com os de sua superfã de Jersey City, Kamala Khan, também conhecida como Miss Marvel, e a sobrinha distante de Carol, Capitã Mônica Rambeau. Juntas, esse trio improvável deve se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como as Marvels. Orçamento de 270 milhões, bilheteria de 206 e prejuízo atualizado de 245 milhões. Não tinha como escapar. As Marvels sofreu o que até agora é o maior fracasso de bilheteria na história dos filmes de super-heróis. E as razões para isso foram a enxurrada de filmes de heróis saindo em sequência, o que deixou o público bem saturado, principalmente por sacarem que não tinham um roteiro forte o suficiente para segurar um filme, como aconteceu com os fenômenos de Guerra Infinita e Ultimato. Fora isso, para entender a totalidade desse filme, a Disney pedia que os espectadores tivessem assistido às séries de WandaVision e Miss Marvel, o que é uma injustiça para quem não pode ou para quem não quer pagar a assinatura de uma plataforma de streaming como a Disney+. A falta de um antagonista marcante também não colaborou em nada e a greve de atores e roteiristas de Hollywood também ajudou a prejudicar a divulgação dessa obra. Segundo colocado, O Cavaleiro Solitário, de 2013. Depois de ser salvo pelo índio guerreiro tonto de uma emboscada que matou seu irmão, o homem da lei John Raid decide usar uma máscara para se vingar dos assassinos, se transformando no lendário Cavaleiro Solitário. Baita guerreiro, um índio velho chamado Tom. Parece que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não é verdade? Dessa vez, o Johnny Depp não conseguiu ressuscitar outro gênero de filmes do passado como ele fez com Piratas do Caribe. Aliás, a escolha do ator branco para interpretar um personagem indígena não pegou nada bem com a crítica e público, que não demorou nadinha para taxar a Disney de tentar fazer mais um whitewashing. Talvez isso não fosse um problema tão grande assim se o filme tivesse entregado algo que surpreendesse o público, mas esse não foi o caso. Outro fator que ajudou a afundar o número foi a grande polêmica levantada pela crítica sobre o orçamento exorbitante destinado a essa obra. Ela caiu matando em cima do filme e foi minando de forma muito eficiente o interesse do público em ir assistir a obra no cinema. Mas apesar disso, a gente não pode tirar da frente a decisão arriscada da Disney em investir toneladas de dinheiro em um gênero de filme que não despertava um grande interesse do público, principalmente pela pegada mais leve e com tons de humor aplicadas nele, bem diferentes de algumas obras mais recentes que preferem ser mais violentas e viscerais. E agora abram alas porque vamos falar do rei absoluto dos filmes com maior prejuízo da história. Primeiro colocado, John Carter Entre Dois Mundos, de 2012. O soldado da Guerra Civil Americana John Carter, para a tristeza de seus parentes, faleceu no planeta Terra. Contudo, para a alegria de outros, ele ressuscitou em Marte. Agora, em meio a uma guerra civil no planeta vermelho habitado por seres de cor verde e criaturas gigantescas, ele é visto como a única esperança de ajudar a princesa Deja Torres a salvar o seu mundo, numa batalha que mudará para sempre o seu destino. Orçamento de 265 milhões, bilheteria de 284 e prejuízo de 274 milhões. Talvez muita gente não saiba disso, mas o John Carter ajudou a inspirar grandes franquias de ficção científica ao longo dos anos, como Star Wars, Star Trek, Aliens e muitos outros, já que essa obra foi criada em forma de livro lá em 1912 pelo autor Edgar Rice Burroughs.
Ironicamente, essas mesmas obras colossais se tornaram infinitamente mais conhecidas que o seu precursor, ao ponto de que quando o filme John Carter Entre Dois Mundos estreou lá em 2012, a maioria do público não se interessou por considerar que seria mais uma cópia de Star Wars. O orçamento mega inchado já fez com que esse filme nascesse com necessidades surreais de retorno financeiro. Brigas internas entre os executivos da Disney e Pixar sabotaram pesadamente essa produção. O marketing também não soube comunicar direito ao público sobre o que se tratava essa obra, e a direção não conseguiu fazer com que ela se conectasse com a audiência. As interferências do estúdio foram tantas que nem o título original foi mantido, Uma Princesa de Marte. Primeiro eles tiraram a parte da princesa para não levar o público a pensar que seria algum tipo de filme de conto de fada espacial. Depois tiraram Marte, porque segundo a Disney, Marte precisa de mães, Missão Marte e tantos outros títulos como esse eram sinônimo de fracasso para o público, e eles não queriam correr esse risco. Além disso, eles tiveram a brilhante ideia de colocar uma montanha de dinheiro em um filme que não era conhecido do grande público, e não colocaram nenhum nome de peso no elenco capaz de despertar a vontade das pessoas de ir para o cinema para assistir. Resumo da ópera: obra pouco conhecida, disputas de ego internas, marketing perdido, foi igual a essa pilha de prejuízo. A bomba foi tão grande que fez o CEO da Disney da época pedir o chapéu e vazar, e enterrou completamente a intenção original do estúdio de criar uma franquia com 4 filmes. Com 2 palavras: parabéns! Ah, e antes de terminar, é bom deixar claro que, dependendo das fontes que você consulta, você vai encontrar números diferentes. Então leva isso em consideração antes de começar a me malhar, beleza? Mas e aí, agora me diz de você, tem algum filme nessa lista que você adora? Achou que faltou citar algum? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e considere se inscrever no canal para ver mais vídeos. Tchau, tchura!